Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou ensinar 10 adjetivos para você usar com crianças, mas que também servem para usar com os adultos, a maioria deles pelo menos. Bem, eu decidi fazer este vídeo porque uma aluna minha que está morando no Brasil, ela me disse que não entendia o que os brasileiros falavam, né? Ela tem 2 filhas e ela não entendia exatamente o que eles estavam falando sobre as filhas dela. Então eu decidi ensinar vocês, porque com certeza, se você não tem filhos, você pode ter sobrinhos, né? Ou tem os filhos do seu amigo, ou tem os vizinhos, e aí é um vocabulário que vai ajudar e também para falar de alguns adultos. Mas vamos começar com o primeiro. O primeiro é o mimado, né? Uma criança mimada é uma criança chata. Normalmente é chata mesmo. Porque é uma criança que ela fica, sabe? Aquela criança que chora por qualquer coisa. Uma criança que a mãe não dá o que quer, ele, nossa, fica bravo, nervoso. Então, essa é uma criança que nós falamos que é mimada. Ah, ele é muito mimado, ela é muito mimada. Isso também pode ser usado para adultos, né? Muitos casais, às vezes, né, a esposa fala: ah, você foi muito mimado pela sua mãe, você é um mimado, não quer fazer nada, você é mimado. Então, também os adultos utilizam isso. E aí tem um que é mais suave, que é o sapeca. Sapeca é uma criança que não para quieta, que está sempre fazendo alguma coisa normal, né, de crianças, e a gente fala que é sapeca, né, um sapequinha, ela é sapequinha, né, que é aquela criança que está sempre fazendo alguma arte, alguma coisa que não deveria. Então a gente fala que sapeca, né, ou nossa, como ele é sapeca. E este, nesse caso, não usamos para adulto, não é comum. Ele é sapeca? Não, isso não vai ser usado para adultos, tá bom? Agora o próximo já é um querido, né? É o fofo. O fofo é muito usado, pode ser usado para adulto, então fofo ou fofa, e é uma coisa assim de carinho mesmo, porque para criança, normalmente, ou porque também é bem gostosinho, né? Bem macio, tem perninhas gordinhas, bochecha gordinha. Então a gente fala: ai, como ele é fofo, como ela é fofa, né? Aquela criança que você quer apertar. E também pode ser porque está fazendo uma fofura, né? Porque está fazendo algo bonitinho e a gente fala: ai, que fofo. Por exemplo, ele sabe comer tudo já bonitinho com a colher, que fofo que é o seu filho. Então podemos usar muito também. E o fofo nós utilizamos também para coisas, né? Algo macio é algo fofo. Eu falo: que fofo, essa almofada é muito fofa. Ou pode ser por uma coisa, eu falo: nossa, sua bolsa é muito fofa, né? Porque é bonita assim, sei lá, tem um charme, um certo charme, a gente fala: que fofa, gostei disso, ou que fofo, né, isso daqui, gostei da sua casa, é fofa. Mas é num sentido assim de gostoso, né, gostosinho, que seria aconchegante, né, para uma casa aconchegante. Mas se é um lugar assim que dá vontade de deitar, sabe, é macio, é gostoso, você fala fofo. E aí temos a palavra arteiro. Fala: nossa, ele é muito arteiro. Ele não para quieto, ele é muito arteiro. Então é aquela criança que realmente está sempre para lá e para cá, para lá e para cá. Diferente do sapeca, que é uma coisinha menor, né? Assim, criança que faz coisinhas pequenas, digamos. E o arteiro é o que realmente a gente fala apronta muita coisa, faz muita coisa errada. Então ele é arteiro. Que já também não é usado para adultos. E um sinônimo, eu diria, do arteiro seria o danado. Eu falo: nossa, como se aquele menino é danado, ele não para quieto, ele está sempre fazendo alguma coisa, ele é muito danado. Ou danadinho, se a gente quer suavizar ou ele não é tanto assim, a gente fala: ele é bem danadinho, hein? Não para quieto, ele é bem danadinho. Ou ela é bem danadinha.
E nesse caso, dá para usar para adulto já o danado. A gente fala, você é danado, hein? Você comprou o carro sem falar comigo, você é danado, hein? Então, assim, aprontou, fez uma coisa e nem comentou nada, é danado. Ou super utilizado, e muitos também, e acho que a maioria das vezes para adultos mesmo, é o bagunceiro ou bagunceira. Bagunça, né, é quando está em desordem, quando a criança faz uma desordem, ou quando a casa está em desordem, a gente fala, nossa, que bagunça. Então o adjetivo é bagunceiro. Eu falo, nossa, mas o filho dela é muito bagunceiro, ele mexeu em tudo, tirou tudo do lugar, é muito bagunceiro. Ou bagunceira também. Meu Deus, eu quero chorar. Tem que soltar? Não, eu não tô... Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! E também muito usado para adultos, né? Eu falo, você é um bagunceiro. Nossa, eu saí de casa, tava tudo em ordem, eu volto aqui, o que é isso, né? Essa bagunça, você é muito bagunceiro, tá? Então você pode usar isso também com adultos. E aí nós temos o esperto ou esperta, né? Que é uma criança muito assim inteligente, que sabe fazer já coisas que seriam para crianças maiores, por exemplo. Então eu falo, nossa, como seu filho é esperto, ele já sabe escrever, nossa, ele é muito esperto, nossa, ele já come sozinho, com apenas 2 anos, ele é muito esperto. Então seria uma criança já inteligente mesmo. E a mesma coisa podemos falar também para um adulto. Só que o adulto já tem uma conotação um pouco negativa. Quando a gente fala assim, porque a gente não fala esperto para o adulto, a gente fala espertinho, fala, ele é bem espertinho, né? Então assim, aí tem uma conotação negativa. Então se eu falo, eu levei o carro no mecânico e ele cobrou R$50 a mais porque disse que tinha um parafuso para trocar, ele é bem espertinho, né? Na última hora ele me avisa que tinha mais R$50. Então quer dizer, esse espertinho tem uma conotação negativa para o adulto. E nunca vamos utilizar ele é esperto em alguma coisa, em algum assunto, por exemplo. Ele é esperto em tal coisa. Não, ele é especialista neste assunto. Eu sou especialista no ensino de português para estrangeiros. Eu nunca vou falar eu sou esperta nesse assunto. Isso não usamos dessa maneira. E aí temos o chorão e o feminino a chorona, né? Aquela criança que chora muito, então a gente fala, que chorão, que chorona, para de chorar, você é muito chorão. Também pode ser usado para adultos. E aí não é o adulto que está chorando, é o adulto que às vezes está reclamando de alguma coisa, pede muita coisa, a gente fala, você é muito chorão, para com isso que você já tem tudo que você precisa, para de ser chorão, né? Então pode ser usado bastante com adultos também. E um que é bem também utilizado, né, e bem simples, é o bonzinho. Eu falo, que bebê mais bonzinho, ele não chora, ele, nossa, é tão bonzinho, ou ela é tão boazinha, que lindinha, ela é muito boazinha, sua filha, ela fica tão quietinha. Então, mas sempre nesse sentido, eu não posso dizer ele é bom, ou ela é boa, né? A gente sempre fala ele é bonzinho ou ela é boazinha. E usamos muito, né? Para aquelas crianças calmas, tranquilas, a gente usa muito. Como ele é bonzinho, como ela é boazinha. E para adultos também pode ser usado. E nesse sentido de ser uma pessoa boa, mas tem um pouco de negatividade, porque às vezes a pessoa boazinha pode ser uma pessoa que faz tudo pelo outro e os outros prejudicam ela, né? O bonzinho também, às vezes é aquela pessoa que faz muito e os outros tiram proveito. Então, quando a gente usa muitas vezes esse bonzinho ou boazinha para falar de adultos, normalmente é porque tem esse sentido, né? Falar, ela é muito boazinha, por isso que estão fazendo isso com ela, ela é muito boazinha. Deu para entender então?
Bom, gente... Ah, não vou terminar ainda. Ah, e eu acho que já passei, né, dos 10, nem sei. Tem um que a gente usa muito, que é o manhoso, né, ou manhosa. Aquela criança que também que chora, ou que faz, sabe? A gente fala manha, porque o substantivo seria manha. Ele está fazendo manha. Que é essa criança, sabe, que dá, chora, ou bate as pernas, não quero, não sei o que, a gente fala que está fazendo manha, né? E aí o adjetivo é o manhoso. Fala, você é muito manhoso, para com isso. Ou ela é muito manhosa. Também pode ser usado para adultos, no mesmo sentido, né? Aquele que reclama ali de umas coisinhas para conseguir algo, ou faz alguma cena para conseguir algo, a gente fala, você é muito manhoso, vai, para com isso. Uma outra palavra que é bem usada é birra, fazer birra. Quando a criança faz birra, é aquela criança que, sabe, está gritando, ou, né, chora, grita, a gente fala que está fazendo birra porque quer conseguir alguma coisa, então a criança se estressa, digamos, né? Então a gente fala que está fazendo birra, e a gente fala, pare de fazer birra. Tem o adjetivo, que é birrento, mas não é tão usado. Aí no caso a gente usa mais mesmo manhoso, mas fazer birra, né? Então crianças fazem muita birra quando estão na frente dos pais, né? Então a gente usa bastante também. E quais são as palavras para falar então de criança pequena? Temos o bebê, né? Bebê. Temos o neném, que é a mesma coisa. A gente fala bebê ou neném. Neném é mais usado entre irmãos, muitas vezes. A gente fala, olha, cuidado com o neném tá dormindo. Então, se tem um irmãozinho menor, pequeno, a gente fala neném, né? Que tem o neném em casa, o neném chegou. Agora, mais formalmente, digamos, é bebê, né? O bebê, precisamos levar o bebê ao médico, o bebê está com febre, é assim que vai ser utilizado. E você, conhece alguém que faz muita manha, que é muito manhoso ou manhosa? Quer mandar este vídeo para eles? Acho que merecem, né? Receber. Ou alguém que é mais mimado também, uma pessoa mais mimada. Acho que vale a pena mandar este vídeo para eles, não é? Então espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like para mim e se inscrever no canal se ainda não se inscreveram. Um super beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!